E aí galera, tudo bem com você? Para você que não me conhece, meu nome é Mikael e sou professor de matemática aqui. E hoje a gente vai falar sobre o sistema numérico Maia. Você já ouviu falar sobre ele? Tem curiosidade? Quer saber mais sobre ele? Então vem aqui comigo que hoje eu vou trazer um pouquinho de história com matemática. Conheça os símbolos e como a gente pode formar os números com eles. Mas antes de tudo, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve, porque olha, me ajuda demais mesmo, hein, a estar trazendo cada vez mais conteúdos para vocês. E não esquece de comentar, claro, e compartilhar no final do vídeo, beleza? Então pessoal, bora lá ver sobre o sistema numérico Maia? E aí galera, vamos lá então entender tudo sobre esse sistema? Pessoal, primeiramente, como a gente já deve imaginar, ele foi criado pelos maias, que viviam lá na Guatemala e no México, ali naquela região, ou seja, na América Central e o comecinho da América do Norte. E ele surgiu entre 200 anos antes de Cristo e 500 depois de Cristo. É muito importante que você entenda 3 coisas sobre esse sistema, beleza? O primeiro, claro, ele utiliza 3 símbolos, tá bom? São 3 símbolos utilizados. É um sistema posicional, ou seja, dependendo de onde estão os seus símbolos, vai ter um valor diferente. E também a terceira coisa é que ele é um sistema de base 20, isso mesmo. Antes vocês lembram, se tu olhou meu vídeo aqui, eu vou deixar aqui no card, de sistema o babilônico, ele era um sistema de base 60, certo? Esse aqui não, ele é um sistema de base 20, isso mesmo, porque ele vai ter, as casas vão ser multiplicadas por 20. Vem aqui comigo para entender um pouquinho melhor, pessoal. Vamos lá. Pessoal, os 3 símbolos, para a gente começar a memorizar. Isso aqui é o 0, que é a concha. Isso mesmo, os maias, eles são conhecidos por serem os primeiros e os mais antigos a terem um símbolo que representasse o 0. Nossa, mas 0 não é uma ideia nossa. Eu estou falando 0 para facilitar para vocês, tá bom? Mas o que eu quero dizer? Que eles tinham um símbolo que simbolizasse o nada, entendeu? Ele simbolizava quando não tinha nada. Se a gente viu antes nos babilônios, quando não tinha nada, eles não botavam nenhum elemento para falar sobre isso. Já nos maias não, a concha simbolizava a inexistência de elementos, tá bom? Vamos continuar aqui, pessoal. O ponto significava 1. E a nossa barra aqui, ela significava o 5. Isso mesmo. Para a gente entender melhor como é que funcionava isso aqui, ó, vamos ver isso aqui, ó, pessoal. Eu botei aqui até o 19 e vamos verificar alguns aqui no meio para tu entender um pouquinho melhor. Ó, o 0 aqui, certo? Que é a nossa concha. O nosso 1, que é um ponto. Ó, o nosso 2, 2 pontos. O nosso 3, 3 pontos, até no 5. Chegou no 5, daí é utilizada a barra. Daí para fazer o 6, 7, 8 e 9 é usado o quê? Uma barra e o número de pontos que corresponde àquele. Sendo o 7 uma barra e 2 pontos. Porque 5 mais 2 dá 7, isso mesmo. E quando eu queria fazer o 10 ou o 15, eu aumentava daí as barras até 3 vezes. Como tu viu, chegou no 19, eu não poderia agora pôr 4 barras para significar o 20. Não, isso não era possível. O que era feito então? A gente utilizava aquela coisa da multiplicação por 20. Lembra da base 20? Como assim, senhor? Vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês, galera. Ó, pessoal, o número 20, por exemplo, ele era representado assim, ó. Como assim, senhor? Tu tá vendo ali o 0? O que queria dizer? Lembra que eu te falei da multiplicação por 20? Isso aqui era separado assim, ó. Tá vendo?
era como se eu tivesse a primeira casa aqui, a segunda aqui, depois eu poderia ter a terceira, a quarta, e começava na primeira. A primeira casa era como se eu tivesse 20 elevado a zero. Isso mesmo. Então, o valor que estava aqui, ele multiplicava por 20 elevado a zero. Pessoal, 20 elevado a zero é 1. Então, por isso que a gente nem fala sobre multiplicação aqui na primeira, porque o valor que tiver aqui, ele não vai ser multiplicado por mais nada, ele vai ficar aquele mesmo valor. Se tiver o 15 aqui e eu multiplicar por 20 elevado a zero, vai ficar o 15. Se eu multiplicar o 8, vai ficar 8. Entendeu? Então não precisa ter essa consideração. Já na segunda, é como se eu multiplicasse por 20 elevado a 1. Pessoal, 20 elevado a 1 é 20, certo? Então, quando eu multiplico 1 por 20, eu tenho o 20, certo? E como aqui eu tinha 0 multiplicado por 20 elevado a 0, isso aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter que é 0. E somando 20 com 0, eu tenho que é o meu número 20. Então, o que é importante? O sistema Maia ele se baseia na adição e na multiplicação por 20. Isso mesmo. E como é que eu vou identificar essas casas, pessoal? Vem aqui comigo para a gente ver mais algum exemplo. Olha, tá vendo aqui? Olha, eu tenho duas barras. Você lembra lá que tinha aquela questão de uma barra com outra barra dá 10? Porém, essas barras elas têm que estar juntas. Assim como os pontos também têm que estar logo acima da barra. Mas aqui, se a gente olhar, não é o que acontece. Eu tenho um espaço, ó, tá vendo? Eu tenho uma barra, eu tenho um espacinho, eu tenho uma barra, eu tenho dois pontinhos juntos com a barra e daí eu tenho um espacinho de novo. Às vezes podia haver algumas complicações, tá, pessoal? Em algumas leituras e algumas escritas, daí eles iam para a base do contexto, tá bom? Mas normalmente eles tentavam fazer uma certa diferenciação assim com esse espaço assim, sabe? E aqui como é que vai ficar, pessoal? Vamos responder, ó. O primeiro valor é 5. O segundo é 5 mais o 2 dá 7. E o terceiro é o 2. Levando aquela regra, vamos começar aqui no primeiro mesmo, que é o 20 elevado a 0. No segundo é vezes o 20 elevado a 1. E no terceiro é vezes o 20 elevado a 2. Vamos começar aqui pelo mais fácil, certo, pessoal? Pessoal, 5 vezes 20 elevado a 0, 20 elevado a 0 é 1. Então, vai dar 5, certo? O 7 vezes 20 vai dar quanto, pessoal? Pessoal, é só tu pensar assim, ó, 7 vezes 2 dá 14. E daí eu adiciono 0. Pode fazer na tal calculadora aí, vai dar exatamente esse valor. Eu posso simplesmente multiplicar esses primeiros aqui e adicionar o 0. A mesma coisa que eu vou utilizar aqui. Porque quanto que é 2 vezes 20 elevado a 2? Pessoal, 20 elevado a 2 é só tu pensar assim comigo. Ó, 20 vezes 20 dá quanto? 2 vezes 2 dá 4. Tem 2 zeros. Adiciono 2 zeros. Vai dar 400. Agora eu faço 400 vezes 2. Bom, 4 vezes 2 dá... Vamos botar aqui, ó, vezes 2. 400 vezes 2 dá quanto? 4 vezes 2 dá 8. Tenho quantos zeros? Tenho 2 zeros. Então, dá 800. Nesses casos aqui, facilita bastante, tá? Tu saber essa questão da multiplicação. Tá, pessoal? Então, eu tenho 800, 140 e o 5. Fazendo essa soma agora desses três termos, eu vou ter o 900
245. Fácil, não é mesmo? Vamos ver mais um exemplo aqui para nós fechar com chave de ouro, pessoal. Vamos lá, então, ó. Vamos primeiro separar, ó. Eu tenho uma, olha, aqui eu tenho duas. E aqui também tem uma diferença, então eu tenho 4 casas agora. Vamos, então, dar o valor de cada um, ó. 1, 0, 5 e 2. Show de bola! Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer aquele meu. Vezes 20 elevado a 0, vezes 20 elevado a 1, vezes 20 elevado a 2 e vezes 20 elevado a 3. Isso mesmo. E vamos começar. Pessoal, 1 vezes 20 elevado a 0 vai dar 1. 0 vezes 20 elevado a 1 vai dar 0. Aqui, pessoal, 20 elevado a 2, a gente sabe já que aqui, ó, é 400. 400 vezes 5, pessoal. Posso fazer a mesma coisa que eu falei para vocês antes. 400 vezes 5, é só eu fazer 5 vezes 4, vai dar 20. E adicionar 2 zeros. 2.000. E aqui, pessoal, ó, 2 vezes 2 elevado a 3. Opa, agora tem um 20 a mais. O que eu posso fazer? Eu sei que 20 elevado a 2 é quanto? É 400. Então, agora eu faço 400 vezes 20. 400 vezes 20 dá quanto, pessoal? Bom, 4 vezes 2 vai dar 8. Adiciono 1, 2, 3 zeros. 8.000. 8.000 vezes 2. 8 vezes 2 dá 16. Tenho quantos zeros? 1, 2, 3 zeros. Então, 16.000. E agora o meu resultado é só eu somar tudo, que vai dar 18.001. Fácil, não é mesmo? Bem tranquilinho esse sistema numérico Maia. Diz para mim aí, você gostou aí do vídeo de hoje? Diz para mim, se gostou, não esquece, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para cada vez estar vendo mais vídeos aqui. Até a próxima aula, um forte abraço e uma boa semana para vocês!